Seu filho chega em casa após passar o dia todo na escola. Você percebe que ele está triste. Ao perguntar o que aconteceu, descobre que um coleguinha da turma o excluiu da brincadeira e incentivou outras crianças a não brincar com ele. Essas situações ruins podem acontecer até mesmo com os pequenos. Quando uma criança morde, uma criança empurra, uma criança tira um brinquedo da mão. Não estou me referindo somente a um bullying, mas qualquer tipo de ação infeliz psicológica ou física em que a criança se sinta machucada. O que acontece também é quando os pais percebem que algo está acontecendo com a criança porque ela não quer ir para a escola, ela chora, ela fica triste, mas não consegue se expressar ou contar o que está sentindo. Muitos pais dizem que os filhos não contam o que está acontecendo. Já vi casos que a professora alertou que a criança estava sofrendo bullying e os pais ficaram surpreendidos na reunião escolar. Quando isso acontece, procure criar um momento de conexão com seu filho para que ele possa se abrir e contar sobre seus sentimentos, que ele se sinta à vontade para contar o que está acontecendo. Quando a criança estiver se abrindo, realmente ouça o que ela está compartilhando e, principalmente, mantenha suas próprias emoções sob controle. Muitas vezes os pais ficam bravos ou frustrados, mas a criança não precisa que a gente exagere ou tome um partido. Ela precisa que a gente a escute, tranquilize e a apoie. Ela precisa ver em nós como uma pessoa estável, forte, capaz de ajudá-la em qualquer situação. Já aconteceu uma situação aqui em casa de eu estar preparando o almoço e numa conversa trivial uma das minhas filhas se queixar de uma coleguinha da escola. Ela contou que a criança bagunçava todo o cabelo dela. Imagina ficar assim, com o cabelo todo arrumadinho, a criança faz assim. E as amigas da menina riam. Minha filha contou que na hora do intervalo ela passou a se esconder da menina e, portanto, não dava tempo para ela brincar. Isso estava chateando muito ela. Quando ela começou a me contar isso, eu desliguei o fogo, parei tudo o que estava fazendo para ouvi-la. Perguntei para a irmã se ela também passava pela mesma situação. Ela disse que sim, mas que ela não ligava. Muitos pais, acreditando na importância de ensinar a criança a defenderem sozinhas, seguem a linha do bateu, levou, incentivando as crianças a baterem de volta. Embora a intenção, nesse caso, seja proteger a criança, impedindo que ela seja passiva em situações de agressão, encorajar a criança a revidar gera um ciclo de violência, incentivando comportamentos mais agressivos. Quando a gente ensina a criança a bater de volta, a mensagem é que a violência é uma solução plausível, permissível, capaz de resolver conflitos, quando na verdade ela só gera mais problemas. Assim como a gentileza gera gentileza, a violência gera violência, até que alguém quebre esse ciclo. E mesmo que a intenção dos pais ao ensinar a criança a revidar seja protegê-la, esse tipo de proteção é ilusório e momentâneo. Na verdade, ele contribui para uma sociedade cada vez mais intolerante, violência, incapaz de dialogar. E nós não precisamos criar mais seres humanos assim. Muitos estudos apoiam a ideia de que o bullying geralmente é mais sobre o agressor do que sobre as vítimas. E é nessa linha que eu procuro criar meus filhos. Após ouvir toda a queixa da minha filha, eu validei seu sentimento, dizendo que realmente não é legal esse tipo de atitude, e a fiz enxergar pelas lentes da empatia, mostrando que quando uma pessoa faz algo para prejudicar a outra, com certeza a dor que o agressor sente é muito maior do que o sofrimento que ela está causando aos outros. E ela respondeu, mas não é justo, por que ela não conversa com a mãe dela? Aí eu vi a possibilidade de conversar com os meus 3 filhos sobre a importância do diálogo familiar, sobre o respeito e a empatia. Expliquei que muitas crianças não conseguem se expressar e quando querem chamar a atenção, elas machucam. E de verdade, eu não dei a solução para ela, eu não disse como ela deveria agir, eu somente disse o que a disciplina positiva ensina e nos valores que nós acreditamos e adotamos em nossa família, que é, quando alguém fizer algo com você que você não está de acordo, olhe nos olhos e diga com respeito e firmeza, eu não gostei do que você fez, eu não estou gostando disso. Em seguida, se a pessoa continuar, você se afasta. Quando a gente ensina ferramentas de autonomia que permitem que a criança consiga resolver suas questões sozinhas, a gente contribui para o desenvolvimento da autoestima da criança e da inteligência emocional.
A criança sai do papel de vítima frágil e passa a ter controle sobre as situações da própria vida. E é exatamente dessa forma que a gente lida com os conflitos entre os irmãos aqui em casa. A partir do momento que nós deixamos de ser os juízes, eles mesmos se sentiram confiantes em solucionar os seus conflitos. Em relação à história da minha filha, sabe que passaram alguns dias e o problema continuou. Ela entendeu que a mudança não aconteceria como mágica. Nós continuamos conversando e explicando que todo tipo de conflito requer paciência e continuamos reforçando a visão da empatia e do respeito, até que realmente ela conseguiu resolver e a menina parou. Percebi que aos poucos a Anne foi tentando se aproximar e convidá-la para a roda de brincadeiras e hoje elas brincam juntas numa boa. Claro que existem N situações. Tem a situação de que as crianças saem correndo e excluem uma criança da brincadeira, que falam mal. São muitas situações. Teve uma situação que uma mãe me contou que na hora do intervalo a filha sempre queria sentar com um grupo de meninas que saíam correndo dela. E que apesar dela dizer que não ligava, ela ficava muito triste em casa. Mas quando a mãe tocava no assunto, ela dizia que tudo bem. Apenas pelo fato de sentar um pouquinho ao lado das meninas já estava bom, mesmo que ela fosse excluída. Esse comportamento dá um bom papo para uma outra oportunidade, mas vamos olhar com empatia somente na visão das meninas que saem correndo. Você é amigo de todo mundo? Você convida todos que conhecem para ir na sua casa? Todas as pessoas têm o direito de terem mais ou menos afinidades com determinado tipo de pessoa. E com as crianças não é diferente. Elas não precisam gostar de todas as pessoas e nem sequer brincar todo momento com todos os colegas da sala. E tem mais, às vezes a criança não quer brincar e outras vezes ela quer. E tudo bem. O ponto é que o respeito precisa existir. Mas na maioria das vezes, as crianças não sabem expressar o que estão sentindo, só sabem que não querem e aí fogem e riem e maltratam. Como pais, nós devemos ensinar para os nossos filhos que eles devem respeitar as outras pessoas e também respeitar a si mesmo. Respeitar o outro é aceitar um não, de não quero brincar com você hoje. Respeitar o outro e a si mesmo é conseguir dizer com gentileza que não quer brincar com um amigo. Respeitar a si mesmo é não se permitir submeter-se a uma situação que faz mal. Às vezes são nossos filhos que estão excluindo alguém da brincadeira. Será que a gente está ensinando eles a serem respeitosos, a conversar com a outra criança? Para finalizar esse papo, nós temos aqui a oportunidade de ensinar 3 coisas importantíssimas para o desenvolvimento emocional dos nossos filhos. A primeira é a importância de realmente colocar em prática a empatia. É se colocar no papel do agressor, visualizar que há uma vida frágil e que ele está sofrendo muito mais do que parece. A segunda é sobre se respeitar e se posicionar de forma firme e gentil. A criança não pode abaixar a cabeça e se permitir sentir algo que machuque, mas também não precisa responder com agressividade no mesmo tom do outro. E a terceira, mantenha o canal do diálogo aberto para que seu filho se sinta seguro em se expor e ouça sem julgamentos ou querendo dar soluções.